Fala galera do curso Circuito, beleza? Bom, Diego aqui e nesse vídeo a gente vai entender um pouco mais sobre o relé sequencial, o relé de sequência de fase. Como o próprio nome já diz, ele faz a leitura da sequência das fases, onde eu necessito que ele mantenha essa leitura correta para que não ocasione, né, nenhum tipo de dano mecânico, nenhum prejuízo referente à mudança do meu campo magnético, onde eu trabalho com transporte em um sentido, né, bombas centrífugas. Então, dentro da indústria, eu tenho em outros locais também que utilizam desse tipo de serviço, né, aonde eu não posso fazer essa alteração do nada. Então, caso ocorra de ter uma mudança na entrada da rede, o relé ele vai fazer, né, essa leitura e vai desabilitar o meu comando parando, né, completamente. Então, quando a gente olha para a senoide, eu consigo visualizar entre o campo positivo e o campo negativo as sequências corretas das fases, onde eu tenho RST, STR ou TRS. Aí eu consigo manter a minha senoide trabalhando da maneira que eu necessito. O relé sequencial ele faz esse tipo de leitura e qualquer alteração, né, dessas fases, dessa senoide, ele não habilita o meu comando, tá? A gente teve uma dúvida de um dos nossos alunos referente a como ele faria essa mudança de rotação, sendo que o comando trabalha com o relé sequencial. Sim, como é que eu faço? Eu preciso de relé sequencial e se eu mudar qualquer tipo de ponte, né, eu mudar, né, o meu comando de força ali, será que ele vai funcionar, já que eu trabalho com relé sequencial? Bom, como você vai fazer essa alteração? Essa é a pergunta. Então a gente vai dar uma olhada aqui no nosso simulador para vocês entenderem como exatamente funciona essa mudança. Vamos lá. A gente consegue visualizar aqui um conjunto comum. Esse é o conjunto padrão. Então ele tem lá um guincho, certo? Ele precisa fazer essa alteração de rotação, né? Ele precisa alterar porque teve um problema lá, mudaram, digamos que mudaram o motor, né? Não é o mesmo motor, então a gente tem que fazer essa alteração e teve uma alteração de campo de rotação, certo? Então, como é que eu faço essa mudança? Primeiro a gente vai dar uma olhada aqui no nosso simulador, como é que ele está funcionando, né, no padrão. O padrão já que está aqui energizado, só falta eu dar um pulso aqui, dei um pulso em S2, e ele já começa a rodar no meu sentido horário, certo? Aí, agora eu necessito que ele gire no sentido anti-horário. Eu vou lá, desligo o meu circuito e dou um pulso aqui e ele começa a girar no meu sentido anti-horário. Beleza, está funcionando como eu quero. Agora, se eu necessito mudar, né, esse campo aí, eu consigo ter que mudar. Aonde eu vou pressionar esse 4 e ele vai ter que gerar em sentido horário. Aonde que eu tenho que mudar, já que eu trabalho com um relé sequencial, tá? Aqui está o nosso relé, tá? Então eu trabalho com ele, esse relé sequencial. Como é que eu vou fazer essa alteração? Eu não posso, por maneira nenhuma, fazer a alteração aqui nele, no relé. Não é no relé que eu faço a alteração. Eu vou fazer a alteração aqui, ó, no meu comando de força, né? Então eu posso fazer a alteração aqui nesse ponto, ou na saída do meu disjuntor, ou na saída do contator, ou na saída do relé, ou na própria caixa de ligação do motor. A gente vai dar uma olhada aqui no nosso próximo esquema aqui, né? Aqui vou ligar o circuito e aqui já tem a alteração feita aqui, ó, como se fosse aqui na caixa do motor, né? Na caixa de ligação do motor. Fiz a alteração ali. Então lembra, quando eu apertei S4, ele girou o que? Sentido anti-horário. Eu quero que ele gire agora sentido horário. Vou aqui, vou apertar S4, ele agora girou no sentido horário. Por quê? Eu mudei os polos. Agora eu estou trabalhando com T, né, S, R, né? Eu alterei ali o meu campo de giro, beleza? Eu consegui fazer essa alteração ali e agora ele está trabalhando, né, de maneira diferente, aonde eu consigo fazer essa alteração sem fazer modificação nenhuma lá no meu relé sequencial, correto? Agora, se caso, né, ocorrer um erro, o cara pensou, não, vou ter que alterar lá no relé sequencial, vou ter que alterar lá. Olha o que vai acontecer. A gente vai ali para o nosso terceiro esquema, né? Repare que ele está igual, né? Essa parte de força igual ao primeiro, não teve alteração nenhuma, mas aqui em cima, né, eu tenho uma alteração na entrada de leitura, certo? Eu tenho uma modificação aqui na entrada de leitura, aonde eu tenho aqui, olha a sequência, eu tenho a sequência aqui SRT, eu já alterei, né, os pontos. Não, então eu posso errar, né, nesse campo aqui, ou trabalhar com
SRT, RTS ou TSR. Esses 3 pontos vão ocasionar que o relé não acione. Por quê? Não vai dar a senoide correta. Então, nessas 3 configurações, não irá funcionar. Tanto é que liguei aqui o meu disjuntor, ele não entrou o meu relé sequencial, ou seja, não está ativo. Se ele não está ativo, ele não libera o meu comando. Então, a alteração tem que ser feita aqui, ó, no meu comando de força. Então, para o questionamento do George, né, que deixou essa pergunta, como proceder referente a quando eu tenho um relé sequencial, sim, eu tenho que fazer essa alteração lá no meu comando de força, né? Exatamente aqui, ó. Vamos lá para o nosso segundo esquema aqui. Eu faço a alteração aqui, ó, no meu comando de força, porque é ali que está o meu problema, né? Teve uma alteração, eu tenho que trocar alguma coisa, o meu problema ele foi ocasionado ali. Onde, né, costuma acontecer muito isso, é quando a gente faz troca de motores, né? Ou já foi rebobinado, porque o campo magnético vai ser diferente um do outro, nunca vai ser sequencial certinho, né? Nunca vai ser, o cabo 1, 2, 3 ali vai ser sequencial certo na hora da montagem. Dificilmente dá certo, né? Tanto é que sempre quando você for ligar, né, o motor, sempre, né, verifique a rotação dele, porque não é que você vai ligar ele que ele vai girar no sentido que você quer naquele momento. Pode ter uma alteração e você vai fazer essa alteração no comando de força, certo? Aí tendo um relé sequencial, lá na leitura dele você não faz modificação nenhuma. Ele tem o relé sequencial ele faz a leitura da rede, tá? Então, caso ocorra qualquer mudança na entrada, aí ele desabilita o teu sistema, certo? Para proteger, né, a todo o seu equipamento de uma mudança de rotação, uma mudança na senoide, e vai ocasionar aí danos aí materiais ou até mesmo físicos, já que esteja perto, né, desse equipamento. Então, todo o esquema relacionado a isso, você tem que fazer a alteração no seu comando de força. Bom, espero ter explicado. Essa foi a aula de hoje. Se você não curtiu esse vídeo, curta. Nesse momento, já siga o nosso canal, que eu vou trazer muito mais conteúdo para vocês. Essa foi a aula de hoje e a gente se vê na próxima.